Olá, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. Tem sido uma grande bênção poder falar da obra do Senhor para a vida das pessoas, todos nós, servos de Deus, aqueles que estão se achegando e tendo a experiência de conhecer este projeto glorioso da salvação. E que bênção é poder chegar dentro da sua casa, nos lares, através deste programa. Queremos pedir desde já que aqueles que nos assistem pelo YouTube possam participar do programa, fazendo ali um comentário dentro da plataforma do YouTube, curtindo, compartilhando com amigos, familiares, colegas de trabalho. Fazendo isso, o programa ele fica mais relevante, tendo mais visibilidade, assim como o canal da Igreja Cristã Maranata. Lembrando aqui que os episódios anteriores nós falamos a respeito daquilo que nós vivemos no ano de 2025 e também no último episódio falamos sobre este novo ano de 2026. Se ainda não assistiu, pode voltar lá e assistir os episódios anteriores. Estamos hoje aqui retornando com um tema que foi falado no final do ano de 2025, que é o histórico da obra nas igrejas, quando tivemos a oportunidade de falar da experiência vivida em alguns lugares, em algumas igrejas. E é uma bênção ver como que o Senhor tem feito com que a sua obra ela seja ali na vida de tantas pessoas a referência espiritual e profética para a salvação daqueles que conhecem ao Senhor. Na ocasião dos episódios, quando falamos deste tema, nós falamos das igrejas que ficam aqui no Brasil, até aqui perto, aqui no município de Vila Velha, de Vitória, no estado do Espírito Santo. E agora nós vamos um pouquinho para mais longe. Neste episódio nós vamos falar aqui um pouco daquilo que é a experiência da obra ali na Colômbia. E vai ser uma bênção ter a participação aqui de um pastor que nos enviou um vídeo, vai ser aqui exibido daqui a pouco. Antes disso, vamos apresentar os nossos convidados que estão conosco aqui e vão conversar um pouco a respeito deste assunto, que é o histórico da obra nas igrejas. Então queremos saudar aqui, seja muito bem-vindo, pastor Winston Debs. Pastor Abel, pastor Fábio, é uma alegria para nós, é uma bênção, é muito bom nós estarmos aqui com os irmãos, inclusive com um tema tão relevante que enche o nosso coração de esperança, porque se cumpre o que a palavra fala, né, pastor Abel? Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Que Deus nos abençoe. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo, Fábio dos Santos Araújo. Paz do Senhor, pastor Abel, pastor Winston, para nós é uma alegria mais uma vez poder participarmos aqui deste programa com os irmãos. Glória a Deus. Quando nós falamos da obra, nós falamos de uma forma muito especial, né? De uma maneira muito especial, porque nós vivemos a obra todos os dias. A obra aqui é a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo nas igrejas. Isso é viver o derramar do Espírito, a bênção do Senhor nos nossos corações. E para começar a falar um pouco a respeito do que é a obra do Espírito Santo na Colômbia, nós vamos assistir aqui o vídeo do pastor Fábio Lara, que nos conta um pouco dessa experiência. Hermanos, yo les saludo con la paz gloriosa del Señor Jesús. En breves palabras, ¿cómo nace la obra en Colombia? Año 2001. Hay una familia allí en la ciudad de Medellín que viaja a España, a conocer España. Y allí, en ese tiempo, acepta una invitación del pastor Laurentino a conocer la obra allá. Y desde ese entonces, 2001, ellos conocen de la obra. Regresan a Medellín en el año 2003. Y que prácticamente de inmediato empiezan a recibir las
asistencias junto con el pastor Laurentino. Viene pastor Julio, pastor Jorge, quienes dan la asistencia. Bogotá, año 2004, Bogotá. Aquí estábamos junto con mi esposa. Como familia fuimos invitados a la Embajada de Ecuador en una comisión diplomática. Conocemos al diácono Yurasi. Él nos invita a los cultos que hacía en el hogar. Mi esposa quedó maravillada de la obra. Yo tardé un poquito más, pero aquí estamos. Regresamos 2005, junio, a recibir ya asistencia directamente de Brasil, del presbiterio. Y allí nos encontramos con la bendición del pastor Julio, una vez más, pastor Jorge, pastor Vicio, pastor Pedro, quienes fueron nuestros pastores por todo el tiempo. Los años pasan, los cultos se inician a hacer en el hogar y para el año 2011 el Señor me da la bendición de ser levantado como diácono. Año 2021, en la pandemia, plena pandemia, el Señor concede también la bendición de ser levantado como ungido en un culto que se hizo de manera virtual. Nadie podía viajar, mas el Señor dio la bendición. Año 2023, junio de 2023, soy invitado al presbiterio Brasil, a Domingos Martins, a recibir con alegría la bendición de ser levantado como pastor. Y hasta este momento tengo esas funciones acá de pastor en Bogotá, Colombia. Mis amados, les invito a conocer Colombia y a hacer la obra acá que nos acompañe. Maranata, el Señor Jesús viene. Glória a Deus, que bênção. Olha, nós assistimos aqui, está em espanhol, tem a legenda para facilitar a leitura e certamente o que nós ouvimos aqui é um relato de algo que não é diferente do que acontece no Brasil. Não é isso mesmo, pastores? Ainda que haja a distância geográfica, que o pastor está lá na Colômbia contando a experiência de como começou a obra ali, mas a operação do Espírito é a mesma. Ainda que haja o idioma diferente, às vezes com dificuldade de entender o que ele está falando, né? Porque nós estamos acostumados com o português, mas mesmo assim, com a língua diferente, o que ele nos conta aqui, que é o que nós vamos conversar, é a respeito daquilo que é a essência do Espírito Santo na vida da igreja. Línguas, né? Idiomas diferentes, a geografia, mostrando distância de países aqui, lugares mais distantes, onde nós não estamos lá fisicamente, mas quando nós ouvimos aqui o pastor Fábio nos contando, nós nos sentimos em casa, porque verdadeiramente o que ele nos fala é aquilo que nós vivemos aqui também. Então ele nos contou aqui que tudo começou em 2001, quando começou ali a primeira experiência trazida ali de irmãos, de pastores, vindo da Espanha, e começa ali a falar alguma coisa daquilo que era a obra, e o Senhor, então, ele dá a bênção para os teus servos começarem ali. Então houve também ali outros pastores envolvidos, pessoas que foram envolvidas para que tudo isso acontecesse. Quem nos conta isso, que é o pastor Fábio Lara, teve a experiência da sua unção no período de pandemia e da sua ordenação no ano de 2023. E isso muito nos alegra, porque quando nós vemos o homem sendo chamado por Deus para o ministério, nós vemos que isto tudo faz parte da obra, o crescimento da obra nas igrejas. Pastor Winston, o pastor Fábio está lá na Colômbia, contou para a gente aqui, mas nós entendemos aqui que aquilo que ele vive é o que nós vivemos. Pastor Fábio, pastor Abel, eu começaria lembrando um hino antigo que nós cantávamos, lá pelo menos eu cantava ainda jovem, que diz assim: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, um broto, um rebento novo, ele nasceu. Como é que pode uma operação dessa na Colômbia pudesse ser feito um roteiro humano? Não tem como.
irmãos lá da Espanha, Brasil aqui perto, tantos países aqui perto, americanos, e Deus então traz irmãos da Espanha para que eles ali aprendessem, e um rebento, um renovo passasse a existir na Colômbia, e a obra lá nascesse e prosperasse, como é a prosperidade através da vida do pastor Fábio Lara, a sua unção, a sua ordenação, a sua conversão, e como a prosperidade cresce ali, né? Em todos os lugares. Também nós vemos isso no nosso meio, porque a operação do Espírito são milagres. A palavra fala que a revelação, a obra nasce da revelação. E a palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração daqueles, de coração de nenhum, mas todos aqueles que amam a Deus e foram chamados pelo Senhor. Deus opera o milagre no improvável, tornando as coisas prováveis, e milagres é assim, né? Não saem das nossas cabeças, não sai da cabeça do homem, não é um projeto humano, mas quando o projeto é de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. É o que, glórias a Deus, está acontecendo na Colômbia. Glória a Deus. Pastor Fábio, nós vimos aí, né, o pastor Fábio Lara contando pra gente. Xará, né? Aquilo, Xará, contando pra gente o que é, como começou, né, a sua vivência ali. É claro que o vídeo dele aqui são poucos minutos para contar tudo aquilo que é vivido lá. Mas, de fato, ouvindo um pouco do que ele nos conta aqui, nós vemos que o modelo, o padrão estabelecido pelo Espírito Santo não mudou, independente da língua, independente de estar em outro país. E isso que é o maravilhoso de viver esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. É a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Ele disse que começou ali em 2001, ele se converte em 2005, onde a esposa vem primeiro, ele leva um pouco mais de tempo. Eu fico imaginando a vida dessa esposa hoje, né, tendo o seu esposo como um pastor, servindo a Deus na igreja. E eu me remeto à palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, né, na parte B, diz assim: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a obra do Espírito que alcança todos os lugares, que levam homens a atravessar um oceano para poder pregar o Evangelho, para, né, levantar uma igreja, às vezes em lugares em que nós mesmos não imaginaríamos, né, um lugar, uma igreja naquele lugar, mas o Senhor, Ele levanta um povo de oração, conversão, e ali nós temos um pastor, temos uma igreja edificada. Isso é uma bênção, e ele fala isso em 2, 3 minutos, mas é algo maravilhoso saber que é toda uma história, né? São aí mais de 20 anos que ele conseguiu sintetizar em poucas palavras. Glória a Deus. Realmente, quando nós vemos a experiência contada aqui pelo pastor Fábio Lara, nós vemos que o Espírito Santo, ele não muda. Ele é o mesmo, ele opera, independente da língua, do idioma, mas a operação dele é a mesma. Começa ali com poucas pessoas, né, uma família, e ali a obra, então, é estabelecida. E é assim que começa mesmo, nos bairros que nós conhecemos por aqui, né, nas cidades, muitas vezes de interior, distantes aqui no Brasil, e nós vemos que a ação do Espírito Santo, ela é tão gloriosa que as pessoas começam a ter a curiosidade, né, de ir lá conhecer e ver como é que procede um culto. Ouve até dizer, não, a igreja Maranata, olha, ouvi dizer isso, aquilo, aí vai lá, participa do culto. De fato, o que aparece não é o material, o humano, o racional, mas o que as pessoas, assim como o Senhor um dia nos alcançou e nos fez viver isso, aquele que se achega hoje, independente se você está no Brasil, ou se está lá na Colômbia, ou se está em outro lugar, vai viver a mesma operação do Espírito, que é uma ação gloriosa quando o homem se entrega para viver a obra do Senhor. Isso que é o glorioso. Então, independente de quantos começaram, onde começou, quando nós ouvimos a experiência de que foi estabelecida uma obra num lugar, e esta experiência, ela fez com que, assim como o texto lido pelo pastor Fábio aqui, né,
ela fez com que esta mensagem ela pudesse chegar aos corações e a obra estabelecida fizesse com que as pessoas começassem a divulgar, a anunciar essa salvação, o Senhor tem liberdade para operar. O Espírito Santo de Deus está operando nos corações. Certamente, contado aqui pelo pastor, né, que tem a sua família integrada na obra do Espírito, vive lá as suas experiências, e assim como nós temos muitos irmãos aqui que são idosos, que participam conosco nas igrejas aqui no Brasil, lá na Colômbia também temos nossos irmãos, e queremos deixar aqui um fraterno abraço a todos eles, né? Aos mais sábios e aos demais, os nossos queridos irmãos aí na Colômbia que têm vivido essa grande experiência com o Senhor. Pastor Winston, o senhor fez a citação aqui de um texto dizendo que esta mensagem, este anúncio, este evangelho, ele chega em vários lugares, não importa a distância. E certamente está vinculado, este texto, nesta palavra, está vinculada profeticamente à nossa experiência, que é a promessa do arrebatamento, porque ela vai se cumprir. Quando? Quando todos ouvirem a respeito da palavra da salvação. E por isso nós não podemos nos cansar. Nós pregamos nos púlpitos das igrejas, nós vamos às praças, às ruas, evangelizamos, falamos do Senhor, mas também utilizamos aqui os programas de televisão da Rádio e TV Manaim, que tem chegado aos corações, e através deste programa também, o programa Mais Sábios, nós podemos aqui dizer como é bom servir a Deus, e esta palavra que um dia nos alcançou, alcançar outros. Qual a mensagem, pastor Winston, que o Senhor pode deixar aqui para aqueles que nos assistem? Meus queridos, o nosso Deus é fiel. E para dizer que Deus é fiel, eu vou lembrar de um dom que o Senhor deu, mais ou menos, se não me engano, na década de 70, em que havia um grande desfile com todas as bandeiras de todos os países do mundo. Não vamos dizer que alcançamos todos os países, mas temos uma certeza: a obra de Deus, ela prospera e mais corações, independente de língua, tribo, raça, em todo o planeta, estão ouvindo uma voz: Maranata, o Senhor Jesus vem. Maravilha. Muito bom. Pastor Fábio, aproveitando aqui esta frase final aqui do pastor Winston, a nossa vida é essa: é anunciar que Jesus está vivo e que Ele vem. Ouvir a experiência do pastor Fábio nos alegra de ter a certeza que a nossa oração do Senhor ela não é em vão. Quando nós oramos pela obra no exterior e quando nós ouvimos testemunhos como esse do pastor Fábio, o nosso coração se alegra, porque nós temos esta certeza: Maranata, o Senhor Jesus vem. Glória a Jesus. Que bênção. Pudemos conhecer hoje aqui, então, um pouco a respeito daquilo que é a obra do Espírito Santo lá na Colômbia, um outro país, um outro idioma, mas que tem sido uma grande bênção, a vivência que os nossos irmãos lá estão tendo com aquilo que é a obra do Espírito Santo. E este histórico da obra nas igrejas, ele não para simplesmente na Colômbia, ele não está simplesmente aqui em algumas igrejas aqui no Brasil, mas o Senhor está alcançando corações em todo o mundo, onde a sua palavra, a palavra viva, está sendo anunciada para a salvação. Nós estamos aqui chegando próximo já do encerramento do nosso programa e, como sempre fazemos, assistindo os vídeos de recados dos nossos irmãos. A paz do Senhor, meu nome é Gília, eu sou da igreja de Gaivotas 1, Vila Velha. Eu queria desejar um feliz ano novo para os meus avós, voinha, Toninha e vovó Júcia, da igreja de Ponta da Fruta 1, Vila Velha. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel, sou beijo de Pucarana e pastor Adriano. Queria mandar um abraço para todos os idosos da igreja, também para os meus avós. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que bênção é poder
assistir aqui os nossos irmãos deixando os seus recados. Uma alegria ter aqui a participação dos nossos irmãos. E se você ainda não pôde participar, não teve essa experiência, olha, aproveita agora mesmo. Está aparecendo um QR Code na tela, onde você pode apontar a câmera do seu celular e enviar um vídeo. Um vídeo curto de 30, 40 segundos, deixando o seu recado, falando aqui a respeito da obra também na sua vida. E que bênção é poder ter a sua participação. Participe conosco. Assim, nós nos alegramos com aqueles que nos enviam os vídeos e têm a oportunidade e alegria aqui de ser transmitido no nosso programa. Nos despedimos aqui dos pastores que estiveram conosco em mais este episódio e agradecemos a sua participação, pastor Winston. Amém, pastor Abel, pastor Fábio, irmãos que nos assistem. É um prazer imensurável participar desse episódio, desse programa com o pastor Abel. E eu vou repetir, né? Eu sempre falo, o novo ano vai ser um ano de muitos embates, mas Deus estará morando conosco, habitando ao nosso lado, porque esse é o lema, né? Nós estaremos com o Senhor sempre porque Ele nos chamou primeiro. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Pastor Fábio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer poder participar aqui com os irmãos aqui deste programa. Uma alegria estar aqui com os irmãos e desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio.